Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso invisível, mas tão real que às vezes parece esmagar seu peito. É o peso das expectativas, suas e dos outros. É o peso de uma vida inteira tentando provar que você é suficiente. Não saia desta mensagem sem compreender a verdade libertadora que pode finalmente romper essas correntes. Pense nisto. Desde o momento em que você deu seus primeiros passos, o mundo começou a avaliar seu desempenho. Olha como ele anda bem, veja como ela fala rápido, pequenas frases, pequenos julgamentos. E então vieram as notas escolares, as competições esportivas, as comparações com outros filhos, outras famílias. Por que você não pode ser como seu irmão? A filha da vizinha já está na faculdade. E assim, tijolo por tijolo, construiu-se uma prisão ao seu redor. Uma prisão onde o valor da sua existência é determinado pelo seu último desempenho. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou quando sentiu que não era o bastante. Deus quer usar até mesmo esse sofrimento para revelar uma verdade mais profunda sobre quem você realmente é. Quero que você observe a sociedade em que vivemos. Ela é implacável em seu julgamento baseado no desempenho. Nas redes sociais, seu valor é medido por curtidas e seguidores. No trabalho, por promoções e salários. Na igreja, sim, até na igreja, muitas vezes seu valor espiritual é julgado por quão ocupado você está nos ministérios, por quanto você contribui financeiramente, por quão perfeita parece sua família aos olhos dos outros. Construímos uma cultura de desempenho tão profundamente enraizada que mal conseguimos imaginar uma forma diferente de existir. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas palavras soam quase como uma heresia em nossa cultura do desempenho, não é mesmo? Como pode o jugo ser suave quando há tantas expectativas a cumprir? Como pode o fardo ser leve quando sempre há mais um objetivo a alcançar? Mais uma meta a superar. Mesmo quando tudo parecer perdido nesta corrida implacável pelo sucesso, existe um convite divino para um tipo diferente de vida. Um convite que você talvez tenha ouvido muitas vezes, mas que raramente conseguiu realmente acreditar. Permita-me contar-lhe sobre um homem que conheci. Era um médico brilhante, respeitado em sua comunidade, bem-sucedido por qualquer padrão que você pudesse imaginar. Ele tinha a casa perfeita, a família perfeita, o emprego perfeito. Nas manhãs de domingo, ele sentava no primeiro banco da igreja, sempre bem vestido, sempre com um sorriso no rosto. Todos admiravam sua vida, sua fé, seu sucesso. O que ninguém sabia era que todas as noites este homem chorava sozinho em seu escritório. Ele estava exausto, exausto de manter as aparências. Exausto de nunca sentir que era suficiente, não importava o quanto se esforçasse. Sua identidade estava tão entrelaçada com seu desempenho que um único fracasso, uma cirurgia mal sucedida, uma crítica de um colega, uma discussão com sua esposa, era suficiente para lançá-lo em um abismo de desespero. Este homem estava vivendo o que poderíamos chamar de a noite escura da alma. Aquele momento em que todas as luzes se apagam e você se encontra perdido na escuridão, incapaz de enxergar um caminho à frente. Talvez você conheça essa escuridão intimamente. Talvez você esteja nela agora. O apóstolo Paulo, um homem que tinha todos os motivos para se orgulhar de seu desempenho, escreve em Filipenses 3, 4, 9. Se alguém pensa que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja,
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que Paulo está dizendo aqui é revolucionário. Ele está declarando que todos os seus impressionantes feitos e credenciais, tudo aquilo em que ele poderia basear sua identidade, são como lixo comparados ao conhecimento de Cristo. Não é que as realizações sejam inerentemente ruins, é que elas são alicerces terrivelmente inadequados para construir uma identidade. Quando você baseia sua identidade no seu desempenho, você embarca em uma montanha-russa emocional e espiritual que nunca para. Quando as coisas vão bem, você se sente invencível, digno de amor, digno de existir. Mas quando você falha, e todos nós falhamos, o fundo se abre sob seus pés. De repente você não é apenas alguém que cometeu um erro, você é o próprio erro. Sua falha não é algo que você fez, é algo que você é. Há um propósito por trás de cada momento em que você sentiu que não conseguiria continuar, em que o peso das expectativas parecia grande demais para suportar. Deus está tentando mostrar a você a fragilidade desse alicerce, não para deixá-lo sem chão, mas para oferecer-lhe uma fundação muito mais sólida. Permaneça até o fim desta mensagem, porque há uma libertação esperando por você. Há uma verdade que pode desfazer as correntes que você carrega há tanto tempo. Considere isto: se seu valor como pessoa depende do seu desempenho, então o amor que você recebe é sempre condicional. Você é amado não pelo que você é, mas pelo que você faz. Isso significa que você nunca pode realmente descansar, nunca pode realmente falhar, nunca pode realmente ser autêntico. Você está sempre atuando, sempre se esforçando, sempre tentando manter a máscara no lugar. Jesus conta uma parábola em Lucas 18, 9 e 14, que expõe esta mentalidade. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo: Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem mesmo queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fariseu baseava sua identidade em seu desempenho religioso. Ele não estava apenas se gabando para Deus, ele estava reafirmando para si mesmo seu próprio valor com base em suas ações. O publicano, por outro lado, não tinha nenhum desempenho para exibir. Ele só podia apelar para a misericórdia. E foi ele, nos diz Jesus, quem saiu justificado. Mesmo quando tudo parecer perdido em termos de seu desempenho, quando você falhou, quando você caiu muito abaixo do padrão, há uma justificação disponível que não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. O vale da sombra da morte é um lugar familiar para aqueles que vivem pela métrica do desempenho. Porque no fundo de nossas almas, sabemos que nunca seremos suficientes. Nunca seremos perfeitos o bastante, bem-sucedidos o bastante, bons o bastante. E esta consciência nos aterroriza. Tentamos abafá-la com mais trabalho, mais conquistas, mais apreciação externa. Mas nas horas silenciosas da noite, ela nos encontra.
e nos sussurra uma verdade que não queremos ouvir. Se nosso valor depende de nosso desempenho, estamos todos condenados. Em Romanos 3:20 e 24, Paulo escreve: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Estas palavras são dinamite para os muros da prisão do desempenho. Paulo está dizendo que ninguém será justificado, isto é, declarado correto, valioso, digno, com base em seu desempenho, nem os melhores entre nós. E então, ele oferece a alternativa, uma justiça que vem de Deus como um presente, recebida pela fé, não conquistada pelo esforço. Quando você experimenta os ventos contrários do fracasso, quando as ondas do desapontamento ameaçam afogá-lo, é exatamente nesse momento que esta verdade se torna mais preciosa. Porque se sua identidade está ancorada não no que você faz, mas no que Cristo fez por você, então nenhuma tempestade pode arrancá-la de você. Você já parou para pensar por que é tão difícil aceitar esta verdade? Por que continuamos voltando à prisão do desempenho, mesmo depois de termos provado a liberdade do Evangelho? É porque a identidade baseada no desempenho, apesar de ser uma prisão, é uma prisão familiar. Conhecemos suas regras, sabemos como jogar o jogo, mesmo que nunca possamos realmente vencer. A graça, por outro lado, é desorientadora. Não podemos controlá-la, não podemos merecê-la. Ela arranca de nossas mãos as réguas com as quais medimos a nós mesmos e aos outros. E isso é aterrorizante. Preferimos a segurança de uma prisão conhecida à vulnerabilidade da liberdade desconhecida. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo compartilha uma lição profunda que aprendeu nesta área. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Isto é uma completa inversão da mentalidade do desempenho. Na lógica do mundo, glorificamo-nos em nossas forças, em nossas conquistas. Escondemos nossas fraquezas, envergonhamo-nos delas. Mas Paulo diz que ele se gloria em suas fraquezas. Por quê? Porque é precisamente em nossa fraqueza que experimentamos mais profundamente o poder e a graça de Deus. Quando você está no auge de seu desempenho, quando tudo está indo bem, é fácil confundir seu sucesso com sua identidade. É fácil pensar que você é amado porque é bem-sucedido. Mas quando você falha, quando você é fraco, quando você chega ao fim de si mesmo, é aí que você pode descobrir uma verdade libertadora. Deus não o ama por causa de seu desempenho. Ele o ama apesar de seu desempenho. Mais do que isso, ele o ama independentemente de seu desempenho. Não saia desta mensagem sem compreender esta verdade central. Sua identidade não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Em Efésios 2, 8, 10, lemos: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Observe a ordem aqui. Primeiro vem a identidade. Somos criação de Deus, salvos pela graça. Depois vem as obras. Não trabalhamos para nos tornar filhos de Deus. Trabalhamos porque já somos filhos de Deus.
A diferença é radical. Quando sua identidade está enraizada no Evangelho, você não trabalha para provar seu valor. Você trabalha a partir de um valor já estabelecido. Você não busca a excelência para ser amado. Você busca a excelência porque já é amado. Você não serve para ganhar aceitação. Você serve porque já foi aceito. Tim Keller frequentemente diz que o Evangelho não é apenas ABC, o ABC básico da fé cristã, que você aprende e depois deixa para trás. É A a Z, a totalidade da vida cristã, do início ao fim. Não é apenas a porta pela qual entramos no reino de Deus. É o caminho pelo qual andamos todos os dias. Há um propósito por trás de cada momento em que você sentiu o peso esmagador das expectativas. Esse propósito é levá-lo a um ponto onde você finalmente reconheça: não posso fazer isso. Não posso ser perfeito. Não posso ganhar o amor de Deus ou das pessoas por meio do meu desempenho. E é precisamente nesse ponto de rendição que você está pronto para receber a graça. Imagine por um momento como seria viver livre da prisão do desempenho. Imagine acordar de manhã e saber, realmente saber, que você não precisa provar seu valor hoje. Você não precisa ganhar o amor de Deus. Você não precisa impressionar as pessoas para ser digno de aceitação. Imagine a liberdade que viria com essa certeza. Imagine a paz. Isso não significa que você pararia de trabalhar duro ou de buscar a excelência. Pelo contrário, você provavelmente trabalharia ainda mais ardentemente, mas com motivações completamente diferentes. Você trabalharia não por medo ou obrigação, mas por gratidão e alegria. Você buscaria a excelência não para provar seu valor, mas para glorificar aquele que já declarou seu valor infinito na cruz. Em 1 João 4, 18, 19, lemos: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O medo é o combustível que alimenta a identidade baseada no desempenho. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de ser descoberto como um impostor. Medo de não ser suficiente, mas o amor perfeito e incondicional de Deus, expulsa esse medo. Ele nos liberta para viver não a partir do medo, mas a partir da segurança. Quando Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, ele falhou de maneira espetacular. Se sua identidade estivesse baseada em seu desempenho como discípulo, essa falha teria sido o fim. Ele teria sido descartado, rejeitado, considerado indigno. Mas observe o que acontece após a ressurreição. Em João 21, Jesus não rejeita Pedro. Ele o restaura. 3 vezes, uma para cada negação. Jesus pergunta a Pedro: você me ama? E 3 vezes ele comissiona Pedro: apacente as minhas ovelhas. A mensagem é clara. O fracasso de Pedro não definiu sua identidade, não determinou seu valor aos olhos de Jesus, não o desqualificou para o serviço. Por quê? Porque sua identidade nunca esteve baseada em seu desempenho para começar. As cicatrizes que contam histórias em sua vida, os fracassos, as quedas, os momentos em que você não conseguiu corresponder às expectativas, não são marcas de vergonha quando vistas através das lentes do Evangelho. São testemunhos da graça. São lembretes de que sua identidade permanece intacta mesmo quando seu desempenho falha. São provas de que você é amado não por causa do que você faz, mas por causa do que Cristo fez. Em Isaías 43, 1-4, Deus diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você.
Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o atingirão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Você é precioso e honrado à minha vista, e eu o amo. Não diz, você será precioso quando seu desempenho melhorar. Não diz, você será amado quando finalmente conseguir acertar. Diz, você é precioso, você é honrado, eu te amo. Presente do indicativo, estado atual, realidade presente, não possibilidade futura. Permaneça até o fim desta mensagem, porque a libertação que você busca não está em tentar mais, em se esforçar mais, em finalmente conseguir um desempenho perfeito. Está em render-se a uma identidade que já é sua em Cristo. Uma das razões pelas quais a identidade baseada no desempenho é tão atraente é que ela nos dá a ilusão de controle. Se meu valor depende do meu desempenho, então posso controlar meu valor trabalhando mais arduamente. Posso gerenciar como os outros me veem. Posso manipular minha posição no mundo. Mas a identidade baseada no Evangelho requer que abramos mão desse controle. Requer que reconheçamos uma verdade desconfortável. Não podemos ganhar o amor de Deus. Não podemos merecer sua graça. Não podemos conquistar nosso lugar à sua mesa. Tudo o que podemos fazer é recebê-lo como um presente. Em João 1, 12, 13, lemos: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Observe que não diz: aos que tiveram um desempenho suficientemente bom, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diz: aos que o receberam, aos que aceitaram o presente oferecido, aos que confiaram não em seu próprio desempenho, mas na obra completa de Cristo. Quando você passa pela manhã após a tempestade, quando a crise de identidade começa a se acalmar e você começa a vislumbrar uma forma diferente de existir, há uma tentação sutil que frequentemente surge. É a tentação de transformar receber a graça em mais uma métrica de desempenho. Estou recebendo a graça corretamente? Estou confiando o suficiente? Estou vivendo adequadamente à luz do Evangelho? Mas isso é apenas a prisão do desempenho disfarçada com linguagem religiosa. É trocar uma forma de auto-justificação por outra. A verdade libertadora é que mesmo sua capacidade de receber a graça é, em si mesma, um presente da graça. Não depende de você fazer tudo certo. Depende da fidelidade de Deus, não da sua. Em Isaías 30:15, Deus diz: em arrependimento e descanso está a vossa salvação, na quietude e na confiança, a vossa força. Arrependimento, afastar-se da mentalidade do desempenho. Descanso, parar de se esforçar para ganhar o que já foi livremente dado. Quietude, silenciar as vozes que exigem mais, melhor, mais rápido. Confiança, apoiar-se não em suas próprias realizações, mas na obra perfeita de Cristo. Há um propósito por trás de cada momento de exaustão que você sentiu na corrida interminável do desempenho. Esse propósito é conduzi-lo ao descanso, não um descanso temporário, uma pausa antes de voltar à corrida, mas um descanso permanente para a sua alma, um descanso fundamentado não no que você faz, mas em quem você é em Cristo. Em Gálatas 4:7, Paulo escreve: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Esta é uma transformação radical de identidade.
não de escravo para empregado, ainda tentando ganhar seu sustento, não de rejeitado para aceito sob condição, ainda desempenhando para manter o favor, mas de escravo para filho, de desempenho para herança, de ganhar para receber. Um filho pode falhar e ainda ser filho. Um filho pode fracassar e ainda ser amado. Um filho não precisa ganhar seu lugar na família. Ele já o tem, garantido pelo vínculo de sangue, pelo decreto de adoção, pelo amor do Pai. Este é o coração do Evangelho. Não que Deus nos ajuda a melhorar nosso desempenho para que possamos finalmente ser dignos de amor, mas que Deus, através de Cristo, nos dá uma nova identidade completamente separada de nosso desempenho. Mesmo quando tudo parecer perdido em termos de seu valor percebido, mesmo quando você sentir que falhou irremediavelmente, mesmo quando o peso da vergonha parecer grande demais para suportar, há uma verdade que permanece inabalável. Em Cristo, você é amado com um amor que não depende de seu desempenho. As muralhas que caem são as muralhas da prisão do desempenho. São as barreiras que você construiu para se proteger, para controlar como os outros o veem, para gerenciar seu próprio valor. Quando essas muralhas caem, quando você finalmente se rende à graça, há um momento de terror absoluto. É como saltar de um penhasco, confiando que há água para recebê-lo lá embaixo. Mas então vem o alívio, a paz, a alegria inexprimível de saber que você não tem mais que carregar o fardo de provar seu valor a cada dia, que seu valor já foi estabelecido, que seu lugar já foi garantido, que sua identidade já está segura. Em Romanos 8, 38, 39, Paulo declara: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe o que Paulo não diz. Ele não diz: nem fracasso nem sucesso poderão nos separar do amor de Deus. Embora isso certamente esteja implícito, porque a lista de Paulo é abrangente. Nada pode separar você do amor de Deus em Cristo, nem mesmo seu pior desempenho, nem mesmo seu fracasso mais espetacular, nem mesmo sua queda mais vergonhosa. Quando você vive a partir desta convicção, quando você realmente acredita, não apenas intelectualmente, mas nas profundezas de seu ser, que nada pode separar você do amor de Deus, você é finalmente libertado da prisão do desempenho. Você é livre para falhar, livre para correr riscos, livre para ser imperfeito, livre para ser humano. Em João 8:36, Jesus diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Esta não é uma liberdade teórica, abstrata. É uma liberdade prática, cotidiana. Liberdade do fardo esmagador de tentar ganhar o que já foi livremente dado. Liberdade da exaustão perpétua de tentar provar seu valor. Liberdade do medo paralisante de falhar. Há um propósito por trás de cada momento em que você se sentiu insuficiente. Esse propósito é mostrar a você que sua suficiência nunca esteve em seu desempenho, sempre esteve em Cristo. Em 2 Coríntios 3:5, Paulo escreve: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Nossa capacidade vem de Deus. Esta é uma rendição completa da mentalidade do desempenho. É reconhecer que até mesmo nossas capacidades, aquelas coisas pelas quais tendemos a nos definir e nos valorizar, são presentes de Deus. Não são conquistas pelas quais possamos nos gabar, mas expressões da graça pelas quais podemos ser gratos. Talvez você esteja se perguntando: se eu realmente abraçar esta identidade baseada na graça, se eu realmente acreditar que não preciso ganhar meu valor através do meu desempenho, não vou me tornar preguiçoso? Não vou parar de me esforçar pela excelência? Não vou perder minha ambição? Esta é uma pergunta natural,
mas ela revela como estamos profundamente condicionados pela mentalidade do desempenho. Assumimos que a única coisa que pode nos motivar é o medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. Mas há uma motivação muito mais poderosa do que o medo, o amor. Quando você trabalha a partir de uma identidade segura, quando você serve a partir de um coração transbordando de gratidão, quando você busca a excelência não para provar seu valor, mas para glorificar aquele que já declarou seu valor infinito, isso produz um tipo de excelência que a mera ambição nunca poderia. Em Colossenses 3, 23, 24, Paulo escreve: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Observe que Paulo não diz: trabalhem arduamente para provar seu valor. Ele diz: trabalhem arduamente porque vocês estão servindo a Cristo. A motivação é completamente diferente. Não é sobre ganhar, é sobre responder. Não é sobre provar, é sobre expressar. Não é sobre desempenho, é sobre adoração. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, o Senhor diz aos servos fiéis: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas observe que o servo que enterrou o seu talento, que não fez nada com o que lhe foi dado, agiu assim não por causa de preguiça, mas por causa de medo. Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo e escondi o seu talento no chão. Foi o medo, não a segurança, que paralisou este servo. Foi sua visão distorcida de seu Senhor como alguém severo e irracional, alguém que esperava o impossível, que o levou à inação. Da mesma forma, é a mentalidade do desempenho, com seu medo constante de falhar, que muitas vezes nos paralisa. Paradoxalmente, quanto mais tentamos provar nosso valor através do desempenho, menos livres nos sentimos para assumir riscos, para inovar, para crescer. Permaneça até o fim desta mensagem, porque há uma promessa que aguarda aqueles que abandonam a identidade baseada no desempenho. Não apenas alívio do fardo, mas uma vida de liberdade, propósito e alegria que simplesmente não é possível quando você está constantemente tentando provar seu valor. Em Filipenses 1:6, Paulo escreve: estou plenamente convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe, é Deus quem começou a boa obra em você. É Deus quem vai completá-la. Seu crescimento espiritual, seu desenvolvimento como pessoa, sua transformação à imagem de Cristo. Nada disso depende de seu desempenho perfeito. Depende da fidelidade de Deus, não da sua. Isto não significa que você é passivo no processo. Significa que você trabalha a partir de uma posição de descanso, não de luta. Você coopera com a graça de Deus, mas não tenta ganhá-la. Você participa na obra de Deus em sua vida, mas não assume o controle dela. Em Ezequiel 36, 26, 27, Deus promete: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Novamente, observe a ordem. Primeiro, vem a transformação interna. Um novo coração, um novo espírito, o próprio Espírito de Deus habitando em você. Então, vem a obediência, o comportamento transformado, a vida que agrada a Deus. Não trabalhamos para ganhar um novo coração. Recebemos um novo coração que nos capacita a trabalhar de maneiras que nunca poderíamos antes.
Mesmo quando tudo parecer perdido em termos de sua capacidade de mudar, de crescer, de se tornar a pessoa que Deus o chamou para ser, há uma promessa que permanece. A obra que Deus começou em você, Ele irá completar. Não porque você tem um desempenho perfeito, mas porque Ele é perfeitamente fiel. Há um propósito por trás de cada fracasso que você experimentou, cada queda, cada momento em que você sentiu que havia decepcionado a Deus e aos outros. Esse propósito é levá-lo ao fim de si mesmo, ao fim de sua confiança em seu próprio desempenho, para que você possa finalmente descansar totalmente na graça de Deus. Quando você vive a partir de uma identidade baseada no desempenho, você está constantemente medindo, comparando, avaliando. Como estou me saindo em relação aos outros? Como estou me saindo em relação às expectativas? Como estou me saindo em relação ao padrão? É exaustivo. E pior ainda, é idólatra, porque você essencialmente está dizendo: meu valor como pessoa depende da minha capacidade de corresponder a esses padrões. Mas quando você vive a partir de uma identidade baseada no Evangelho, você é libertado dessa constante autoavaliação. Você é libertado para simplesmente ser amado, ser aceito, ser valorizado, não porque você ganhou, mas porque Cristo ganhou por você. Em Gálatas 5:1, Paulo exorta: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O jugo de escravidão a que Paulo se refere aqui é a mentalidade da lei. A ideia de que devemos ganhar nossa posição diante de Deus através de nosso desempenho. Este é precisamente o jugo do qual Cristo nos libertou. E ainda assim, quantas vezes não voltamos voluntariamente a este jugo, assumindo que nossa aceitação por Deus e pelos outros depende de nosso desempenho? Quando você começa a entender e abraçar sua identidade em Cristo, algo maravilhoso acontece. Você começa a ver os outros de maneira diferente também. Você já não os avalia com base em seu desempenho. Você já não os julga de acordo com o quão bem eles atendem às suas expectativas ou às expectativas da sociedade. Você começa a vê-los como Deus os vê, pessoas de valor infinito, não por causa do que fazem, mas porque foram criadas à imagem de Deus e são amadas por Ele. Em 2 Coríntios 5, 16, 17, Paulo escreve: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Embora antes tenhamos considerado Cristo dessa maneira, agora não o consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não considerar ninguém do ponto de vista humano significa não julgar as pessoas de acordo com os padrões do mundo: sucesso, status, realização, desempenho. Significa vê-las através das lentes do Evangelho, como pessoas cujo valor já foi estabelecido por Deus, independentemente de seu desempenho. Isto transforma todos os seus relacionamentos. Você não mais se relaciona com as pessoas como competidores, ameaças ou recursos a serem usados. Você se relaciona com elas como irmãos e irmãs, como co-herdeiros da graça de Deus, como pessoas por quem Cristo morreu. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como Jesus nos amou, condicionalmente, com base em nosso desempenho? Não. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, quando estávamos em rebelião aberta contra Ele, quando nosso desempenho não poderia ter sido pior. Esse é o modelo de amor que Ele nos chama a emular. Quando você vive a partir de uma identidade baseada no Evangelho, você é capaz de amar os outros dessa maneira. Não porque eles merecem,
Não porque eles tenham um bom desempenho, mas porque esse é o tipo de amor que você recebeu de Cristo. Não saia desta mensagem sem compreender que a liberdade da prisão do desempenho não é apenas para você, é para todos ao seu redor também. Quando você deixa de julgar a si mesmo com base em seu desempenho, você naturalmente deixa de julgar os outros também. Isso cria um espaço de graça, onde as pessoas podem ser autênticas, vulneráveis, humanas, um espaço onde o crescimento real pode acontecer. Em última análise, a identidade baseada no desempenho é uma mentira. É uma mentira que nos diz que nosso valor como pessoas depende do que fazemos, do que conquistamos, de como nos saímos. É uma mentira que nos mantém em um ciclo perpétuo de esforço e esgotamento, orgulho e desespero. É uma mentira que nos rouba a alegria, a paz e a liberdade que Cristo morreu para nos dar. A verdade libertadora do Evangelho é que seu valor como pessoa já foi estabelecido. Foi estabelecido não por suas realizações, mas pela cruz. Foi estabelecido não por seu desempenho, mas pelo sacrifício perfeito de Cristo. Foi estabelecido não pelo que você fez, mas pelo que foi feito por você. Romanos 5:8 diz: "Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores." Esta é a base da sua identidade. Não seu desempenho, mas o amor de Deus demonstrado na cruz. Não suas realizações, mas a obra completa de Cristo. Não seus esforços, mas a graça imerecida de Deus. Há um propósito por trás de cada momento em que você sentiu que estava preso na prisão do desempenho. Esse propósito é levá-lo à liberdade que só pode ser encontrada quando você abandona completamente a ideia de que precisa ganhar seu valor e aceita o valor que já lhe foi dado em Cristo. As cicatrizes que contam histórias em sua vida não são mais marcas de vergonha, mas testemunhos da graça. Cada fracasso, cada queda, cada momento em que você chegou ao fim de si mesmo, todos se tornam parte de uma história maior, uma história de redenção, uma história que fala não do seu desempenho, mas da fidelidade de Deus. Em Efésios 2:10, Paulo escreve: "Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos." Obra-prima. Esta é a palavra que Deus usa para descrever você. Não por causa do que você fez, mas por causa do que Ele fez. Não por causa de como você se saiu, mas por causa de como Ele se preocupa com você. Não por causa do seu desempenho, mas por causa do seu propósito. E sim, há boas obras para você realizar, maneiras específicas de servir a Deus e aos outros para as quais você foi divinamente equipado e posicionado. Mas essas obras não são para ganhar seu valor ou estabelecer sua identidade. Elas são para expressar uma identidade que já foi firmemente estabelecida em Cristo. Esta é a vida de liberdade a qual você foi chamado. Uma vida não mais dirigida pelo medo de falhar ou pelo desejo desesperado de provar seu valor, mas por gratidão pela graça que você recebeu e pelo desejo de ver outros experimentarem essa mesma graça. Na manhã após a tempestade, quando as nuvens da dúvida e do desespero finalmente se dispersam, o que você vê não é uma lista interminável de expectativas a serem cumpridas ou padrões a serem atingidos. O que você vê é a face de um pai amoroso que diz: "Você é meu filho amado, em quem me comprazo." Não porque você finalmente conseguiu ter um desempenho perfeito, não porque você finalmente provou seu valor, mas porque Ele escolheu amá-lo, porque Ele enviou seu Filho para morrer por você. Porque em Cristo, você é uma nova criação, com uma nova identidade, que nunca poderá ser abalada por fracassos ou fortalecida por sucessos. Mesmo quando tudo parecer perdido, quando você falhar espetacularmente,
Quando você sentir que nunca poderá corresponder às expectativas, há uma verdade que permanece. Em Cristo, você é amado incondicionalmente, valorizado infinitamente, aceito completamente. Em Zacarias 3, encontramos uma poderosa imagem desta verdade. Josué, o sumo sacerdote, está em pé diante do Senhor, vestido com roupas sujas, representando sua impureza, sua indignidade, seu fracasso em corresponder ao padrão de santidade de Deus. E Satanás está ali também, acusando-o. Mas o Senhor repreende Satanás e diz: tirem as roupas sujas dele. E para Josué: veja, eu tirei de você a sua iniquidade e o vestirei com trajes finos. Esta é a realidade que o Evangelho declara sobre você. Suas roupas sujas, seus fracassos, suas falhas, seu desempenho imperfeito foram removidas. E você foi vestido em trajes finos, a própria justiça de Cristo, um status e uma identidade que você nunca poderia ter ganhado por meio de seu próprio desempenho. Permaneça até o fim desta mensagem, porque há uma libertação disponível para você hoje. Libertação da pressão esmagadora de tentar provar seu valor através de seu desempenho. Libertação da montanha-russa emocional de orgulho e desespero que vem de basear sua identidade em suas realizações. Libertação para viver a vida de liberdade, propósito e alegria que Cristo morreu para lhe dar. Se você está cansado, cansado de tentar, cansado de falhar, cansado de nunca se sentir suficiente, há um convite para você. É o mesmo convite que Jesus estendeu em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é um convite não para trabalhar mais arduamente, mas para descansar mais profundamente. Não para tentar se provar, mas para receber o que já foi livremente dado. Não para ganhar seu lugar, mas para ocupar o lugar que já foi preparado para você. Em Romanos 8, 14 e 15, Paulo escreve: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica íntima, equivalente a papai ou pai querido. É uma palavra que uma criança usaria, uma criança que não está tentando ganhar o amor de seu pai através do desempenho, mas que simplesmente confia no amor que já existe. Isto é o que significa viver a partir de uma identidade baseada no Evangelho. Viver como um filho amado, não como um empregado que tenta ganhar seu sustento. Viver com a confiança de que você é aceito não por causa do que você faz, mas por causa do que Cristo fez por você. Viver não do medo, mas do amor. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou quando sentiu que não era o bastante. Esse propósito é levá-lo à liberdade que só pode ser encontrada quando você finalmente entende e aceita. Em Cristo, você já é mais do que suficiente. Os ventos contrários que têm soprado contra você, as críticas, os fracassos, os momentos em que seu desempenho ficou aquém das expectativas, não são provas de que você não tem valor. São oportunidades para descobrir um valor que não pode ser abalado por circunstâncias externas ou desempenho pessoal. Na vida de fé, assim como na vida em geral, haverá momentos em que você falhará. Haverá momentos em que você cairá. Haverá momentos em que seu desempenho será lamentavelmente inadequado. Mas em Cristo, essas falhas não definem você, não determinam seu valor, não estabelecem sua identidade. Em Romanos 8:1, Paulo declara: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Não há condenação. Não importa quão ruim tenha sido seu desempenho. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Não importa quanto você tenha ficado aquém do padrão. Em Cristo, você não está condenado. Você está perdoado. Você está aceito. Você está amado. Tiago 2,13 nos diz que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Este é o coração do Evangelho. Que a misericórdia de Deus, demonstrada na cruz, triunfa sobre qualquer julgamento que nosso desempenho poderia merecer. Você não é chamado a ser perfeito. Você é chamado a ser fiel. Fiel não em nunca falhar, mas em confiar na suficiência de Cristo mesmo quando você falha. Fiel não em nunca cair, mas em permitir que Deus o levante novamente. Fiel não em sempre ter um desempenho impecável, mas em depender sempre da graça inesgotável de Deus. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo compartilha as palavras que o Senhor lhe disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é suficiente para você. Você não precisa suplementá-la com seu próprio desempenho. Você não precisa ganhar o que já foi livremente dado. Você não precisa provar o que já foi estabelecido, que em Cristo você é imensamente valioso, completamente aceito, profundamente amado. As muralhas que caem não são apenas as barreiras entre você e Deus, ou entre você e os outros. São também as barreiras entre você e você mesmo. As máscaras que você usa, as performances que você encena, as aparências que você mantém na tentativa desesperada de provar seu valor. Em Cristo, você é finalmente livre para ser autêntico, livre para ser vulnerável, livre para ser humano, com todas as fraquezas, falhas e imperfeições que isso implica. Porque seu valor não depende mais de sua performance, depende da obra completa de Cristo. Não saia desta mensagem sem compreender esta verdade central. Em Cristo, você já tem tudo o que sempre tentou ganhar através de seu desempenho: aceitação, valor, amor, propósito, significado. Tudo isso já é seu como um presente gratuito da graça de Deus. Permaneça até o fim desta mensagem, porque há uma vida de liberdade esperando por você. Liberdade do jugo do desempenho, liberdade da prisão das expectativas, liberdade para viver não para provar seu valor, mas para expressar o valor infinito que já lhe foi dado em Cristo. Em João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é esta: sua identidade não é algo que você conquista através de seu desempenho, é algo que você recebe através da fé. É fundamentada não no que você faz por Deus, mas no que Deus já fez por você em Cristo. Talvez você tenha passado sua vida inteira tentando provar seu valor, tentando demonstrar através de suas realizações, seus relacionamentos, sua conformidade a certas expectativas, que você merece existir, que você merece ser amado, que você tem algo a oferecer. Mas o Evangelho vira essa mentalidade de cabeça para baixo. Ele diz: você não precisa provar seu valor. Seu valor já foi estabelecido não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Não pelo seu desempenho, mas pelo seu sacrifício. Não pelo seu sucesso, mas pela sua suficiência. Em 1 Pedro 2,9, Pedro escreve: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que Pedro não diz: mas vocês serão geração eleita se tiverem um bom desempenho. Ele diz: vocês são. Presente do indicativo, estado atual, realidade presente, não possibilidade futura. Esta é sua identidade em Cristo. Não algo a ser conquistado, mas algo a ser recebido. Não algo baseado em seu desempenho, mas algo fundamentado na obra completa de Cristo.
quero encerrar com uma história que ilustra esta verdade transformadora. Um pastor estava aconselhando um homem que havia lutado toda a sua vida com a identidade baseada no desempenho. Este homem tinha alcançado considerável sucesso profissional, mas nunca se sentia suficiente. Ele estava constantemente trabalhando, constantemente provando, constantemente tentando ganhar o amor que tão desesperadamente desejava. Em um momento de clareza, o pastor perguntou: se você pudesse ouvir Deus falar diretamente com você agora, o que você acha que ele diria? O homem pensou por um momento e então respondeu: acho que ele diria: você precisa se esforçar mais. Você precisa melhorar. Você ainda não é suficiente. O pastor sorriu gentilmente e disse: sabe o que eu acho que Deus diria? Acho que ele diria: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O homem começou a chorar, porque no fundo, ele sabia que esta era a verdade. Ele sabia que isto era o que sua alma sempre havia ansiado. Não mais um fardo a carregar, não mais um padrão a atingir, mas a aceitação incondicional de um pai que o amava, não por causa de seu desempenho, mas apesar de seu desempenho. Esta é a verdade que o Evangelho declara sobre você. Você não é o que você faz. Você não é o que você conquista. Você não é o que os outros pensam de você. Você é quem Deus diz que você é. Seu filho amado, sua filha amada, em quem ele se compraz. Há um propósito por trás de cada momento em que você sentiu que não era suficiente. Esse propósito é levá-lo a Cristo, o único que é verdadeiramente suficiente, o único cuja obra perfeita pode dar a você uma identidade que nunca poderá ser abalada, um valor que nunca poderá ser diminuído, um amor que nunca poderá ser perdido. Quando você abraça esta verdade, quando você finalmente descansa na realidade de que sua identidade está segura em Cristo, não dependente de seu desempenho, você é transformado. Não de uma vez, não instantaneamente, mas gradualmente, à medida que o Espírito Santo continua a aplicar esta verdade às áreas da sua vida, onde a mentalidade do desempenho ainda se agarra. Em Filipenses 1:6, Paulo nos assegura: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este é um processo contínuo. Haverá dias em que você voltará à mentalidade do desempenho. E haverá momentos em que você se esquecerá de sua identidade em Cristo e tentará provar seu valor através de suas realizações. Haverá ocasiões em que a aprovação dos outros parecerá mais real, mais tangível do que a aprovação de Deus. Mas cada vez que isso acontecer, o Espírito Santo gentilmente o lembrará: você não é o que você faz. Você é quem Deus diz que você é. Sua identidade não está fundamentada em seu desempenho, mas na obra completa de Cristo. Em Efésios 3:17-19, Paulo ora: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Este é o meu desejo para você, que você seja tão profundamente enraizado na realidade do amor de Deus por você em Cristo, que a mentira da identidade baseada no desempenho perca todo o seu poder. Que você viva não como um empregado tentando ganhar seu sustento, mas como um filho amado, confiante no amor inalterável de seu Pai. Que você trabalhe não para provar seu valor, mas a partir de um valor já estabelecido. Que você busque a excelência não por medo, mas por gratidão. Esta é a vida para a qual Cristo o libertou. Uma vida não mais definida pelo que você faz, mas pelo que Ele fez. Uma vida não mais dirigida pelo desempenho, mas pela graça.
Uma vida não mais caracterizada por esforço interminável, mas por descanso duradouro. Em Isaías 55, 1 e 2, Deus convida: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ouçam-me com atenção e comam o que é bom, e a alma de vocês se deleitará na mais fina refeição. Este é o convite do Evangelho. Não para trabalhar mais arduamente, não para se esforçar mais, não para finalmente ter um desempenho suficientemente bom para merecer o amor de Deus, mas para vir, receber, descansar, para deixar a mentalidade do desempenho e abraçar a realidade da graça, para parar de tentar ganhar o que já foi livremente dado. Este é o convite que estendo a você hoje. Um convite para sair da prisão do desempenho e entrar na liberdade de uma identidade fundamentada não no que você faz, mas no que Cristo fez. Um convite para abandonar o jugo pesado da autojustificação e abraçar o jugo suave de Cristo. Um convite para finalmente, verdadeiramente descansar. A prisão do desempenho tem uma porta aberta. Cristo já a destrancou. Agora cabe a você decidir. Você vai continuar vivendo como um prisioneiro, tentando ganhar o que já foi livremente dado? Ou vai dar um passo para a liberdade, abraçando uma identidade fundamentada não em seu desempenho, mas na obra completa de Cristo? Minha oração é que você escolha a liberdade, que você escolha descansar, que você escolha acreditar na verdade libertadora do Evangelho. Em Cristo, você já é tudo o que sempre tentou provar que era através de seu desempenho. Amado, aceito, valorizado, digno, não por causa do que você fez, mas por causa do que Ele fez. Não por causa de seu desempenho, mas por causa de sua perfeição. Não por causa de seus esforços, mas por causa de sua suficiência. Esta é a verdade que o libertará. Esta é a verdade que o deixará descansar. Esta é a verdade que transformará não apenas como você vê a si mesmo, mas como você vê a Deus, como você vê os outros, como você vê o mundo. Quando você vive a partir desta verdade, você é finalmente livre. Livre para falhar, livre para ser imperfeito, livre para ser humano, livre para viver não mais sob o peso esmagador do desempenho, mas na alegria libertadora da graça. Esta é a vida que Cristo morreu para lhe dar. Esta é a vida para a qual Ele o ressuscitou. Esta é a vida que o Espírito Santo está trabalhando para realizar em você, à medida que você continua a crescer em sua compreensão e abraço desta verdade transformadora. Sua identidade não é baseada em seu desempenho. É baseada na obra completa de Cristo. Fim da mensagem.